Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, na nossa continuidade aqui de indução, nós vamos falar um pouquinho sobre lei de Lenz, tá? A lei de Lenz é o que enuncia a corrente induzida. Ué, como assim, professor? Toda vez que você estiver lendo lei de Lenz, você vai pensar em corrente, corrente induzida. O que seria uma corrente induzida? Bom, veja comigo aqui. Quando eu tenho uma variação de fluxo magnético, a gente aprendeu fluxo magnético na última aula, lembra? Bom, que são essas linhazinhas aqui passando por dentro de uma área. Então, vamos supor que eu aproxime esse ímã daqui. Bom, se eu estou aproximando esse ímã, as linhas estão cada vez passando mais dentro ali dessa espira, né? Vamos supor que isso aqui é uma espira, tá? Circular, um fio circular. Quanto mais linhas vai passando dentro dessa espira, a gente diz que tem uma variação de fluxo, tá? Tem uma variação de fluxo. Aquele fluxo que a gente viu, lembra do fluxo? Como é que a gente calculava? Fluxo era campo vezes área vezes o cosseno, lembra disso? Beleza. Então tá passando cada vez mais linhas aqui dentro dessa espira. Observe comigo que a lei de Lenz diz que quando existe uma variação de fluxo em uma espira, num condutor ali fechado, o que vai acontecer? Eu vou produzir uma corrente induzida. Gente, como assim corrente induzida? Observe que aqui nessa espira eu não tenho nenhuma bateria, eu não tenho nenhuma pilha, eu não tenho nenhuma fonte de tensão. Então, a gente vai dizer que a variação do fluxo, essas linhas passando aqui dentro da espira, elas vão produzir a corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica tem várias propriedades. Então, a primeira delas é, o que a gente vai enunciar? Quando eu tenho uma variação de fluxo passando por dentro de uma espira, eu tenho a produção de uma corrente elétrica. Só que como não tem uma bateria, essa corrente é produzida por indução. Tudo bem? Ela é produzida por indução, por isso o nome é corrente induzida. Bom, agora vamos analisar as propriedades dessa corrente. Vamos lá. A lei de Lenz diz que essa corrente, ela vai ser produzida aqui de forma onde o fluxo produzido por essa corrente, então olha só, esse verde aqui, eu vou colocar assim, ó. Eu tenho o campo magnético aqui do ímã, tá bom? Que vai ser o campo indutor. Tá bom? Tá entrando ali na espira. A espira vai produzir um campo que vai sempre se opor a esse fluxo aqui. Como assim, professor? Imagina o seguinte, ó. Eu vou te dar uma dica infalível. Se o ímã está se aproximando, a espira vai querer repelir esse ímã. Então, o fluxo magnético produzido aqui por essa espira vai ser assim, ó. Tá vendo? O fluxo magnético produzido pela espira, então, ele tá aqui, ó. A gente vai dizer que esse aqui é o fluxo, ou seja, o campo induzido, tá? O induzido vai se opor. Professor, como assim? Veja que o fluxo está aumentando, tá vendo? Então, olha só, se o ímã se aproxima, o fluxo vai aumentando. O fluxo produzido por essa corrente aqui, ele sempre tem que se opor ao fluxo do ímã. Professor, então peraí, tá muito difícil isso. Vamos lá. Vamos afirmar aqui algumas coisas. O fluxo induzido, ó, o fluxo induzido ele se opõe, tá bom? Se opõe à variação do fluxo. A variação do indutor. Professor, você poderia falar isso de uma forma mais fácil? Sim. Vamos repetir aqui, eu vou elucidar de uma forma mais fácil ainda para você.
Quando existe uma variação de fluxo aqui para dentro da espira, eu produzo uma corrente induzida, onde essa corrente induzida vai produzir um fluxo induzido, que é esse laranja aqui, onde esse fluxo vai se opor à variação do fluxo. Como assim? Veja, se o fluxo está aumentando, a corrente daqui da espira quer diminuir esse fluxo. Então, olha só, sempre o que a espira faz é o contrário do que o ímã faz. Se o ímã quer se aproximar, a espira vai querer afastar o ímã. Então, nesse caso, a espira afasta o ímã. Então, olha só. A espira afasta o ímã. Tudo bem? Por quê? Olha só, olhando aqui para a espira, ela tem o campo saindo, né? Então, o campo saindo é como se essa face aqui da espira fosse o norte. Ou seja, se essa face aqui se comporta como o norte, e aqui também é um norte, é como se eu tivesse norte oposto a norte. E aí vai repelir. Agora, vamos supor que eu estivesse afastando o ímã. Se eu estivesse afastando o ímã, o meu fluxo está diminuindo. Pô, a espira sempre não faz o oposto do que o ímã faz? Então, olha, quando o ímã quer se aproximar, a espira quer afastar ele. Agora, quando o ímã está se afastando, ó, o indutor, se o ímã estiver se afastando, a espira vai querer aproximar o ímã. Esse aqui é o fluxo induzido, ó. Vai ser para cá. Ah, professor, então agora eu entendi. Não é exatamente o vetor aqui, campo magnético, que se opõe. É o fluxo, né? Ele se opõe à variação do fluxo. Então, veja aqui, gente. Se eu tô tentando, ó, olha aqui o que acontece. A corrente agora, ó, ela inverte. Se você usar a regra da mão direita, envolvente, você segura, ó, vamos ampliar aqui. Você segura o fio, tá vendo? E o campo sai. Nessa daqui, polegar para baixo, o campo passando aqui pro outro lado. Se você não sabe como é que usa a regra da mão direita, vai lá na aula da regra da mão direita rapidinho, que eu te espero aqui. Bom, veja comigo que a corrente agora se inverteu, tá vendo? Professor, eu acho que eu tô sacando a ideia. Eu tô sacando. Sempre a espira faz o oposto do que o ímã quer. Então, olha só. Se o ímã se aproxima, a espira tenta repelir. Então, o campo vai estar para lá. Se o ímã tenta se afastar, a espira tenta atrair. Sempre a espira faz o que o ímã faz no oposto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a espira atrai o ímã. Então, olha que maneiro. Olha que maneiro, gente. Se o ímã se aproxima, a espira tenta afastar o ímã. Se o ímã se afasta, a espira tenta atrair. Se você lembrar disso, tudo isso aqui que eu falei é importante, mas se você lembrar disso que eu estou falando agora, você consegue acertar. Então, olha, ímã se aproximando, a espira tenta repelir. Então, ó, sempre a espira faz o contrário do que o ímã quer fazer. O ímã se afasta, o fluxo diminui, a espira tenta agora atrair. Então, o que acontece, ó, quando o fluxo vai aumentando, a espira tenta diminuir o fluxo. E quando o fluxo vai diminuindo, a espira tenta aumentar o fluxo. Tudo bem? Beleza? Então, a lei de Lenz, ela enuncia que a variação de fluxo produz uma corrente induzida, que produz um fluxo induzido que se opõe à variação do fluxo indutor. Um exemplo disso, bem legal, é aqui, ó. Se eu, por exemplo, pegasse por exemplo, aqui, um ímã e atravessasse esse ímã aqui numa espira, olha o que aconteceria. Primeiro, o meu fluxo está aumentando, né? Primeiro o fluxo está aumentando. Depois, o fluxo vai começar a diminuir, porque eu estou afastando ali o ímãzinho. Se eu tivesse aqui um amperímetro, olha o que aconteceria. Esse amperímetro aqui oscilaria. Quando ele tivesse aproximando, a corrente estaria num sentido,
E quando ele estivesse afastando, a corrente estaria no outro sentido. Lembra que quando o fluxo vai diminuindo, eu tento aumentar o fluxo, tá vendo? Então, ó, se o fluxo aumenta, eu tento diminuir, tá vendo? Se o fluxo diminui, eu tento aumentar o fluxo. A aspira sempre faz o contrário do que o ímã faz, beleza? Pessoal, espero ter te ajudado. Um abração e até a nossa próxima aula.